Nesse exemplo aqui, a gente tem um vetor aleatório bidimensional x que tem a seguinte função densidade e probabilidade conjunta. Ela vale 4x1, x2, se x1 e x2 são números entre 0 e 1 e 0 caso contrário. Com isso, eu vou definir um novo vetor aleatório y, cujas componentes são dadas agora por funções não lineares das componentes de x. Isso vai nos tornar os cálculos um pouquinho mais complicados e também encontrar quem que é o novo domínio do vetor aleatório y. Então, y1 é dada por x1 sobre x2, y2 é dada por x1 vezes x2. Tá? Bom, antes de tudo, antes da gente identificar o domínio de x tanto quanto de y, vamos tentar inverter esse vetor aleatório, já que é uma informação que a gente vai precisar. Ou seja, eu escrevo y1 como se fosse g1 do vetor x, que é x1 sobre x2, e escrevo y2 como g2 de x, que é x1 vezes x2. Tá? Eu não falei no outro vídeo, mas repara que eu sempre faço uma distinção clara entre a utilização de maiúsculas e de minúsculas. Tá? Maiúsculas eu somente uso quando eu estou falando das variáveis aleatórias. Tá? Então aqui à esquerda eu estou dizendo que minhas variáveis aleatórias y1 e y2 são definidas em função de x1 e x2 dessa forma aqui. Aqui no lado direito, o meu interesse é somente estudar a função. Tá? O meu foco principal é a função. Então, eu escrevo as variáveis como minúsculas, porque eu não estou necessariamente lidando com variáveis aleatórias, mas sim as variáveis numéricas aceitas por essa função. Tá? É uma distinção importante da gente ter em mente. Então, para a gente inverter essa função e escrever x1 e x2 em função de y1 e y2, é um pouquinho mais complicado, mas nem tanto. Imagina o que acontece se a gente fizer, por exemplo, o produto y1 vezes y2. Tá? Eu sempre quero tentar eliminar uma das x e sobrar com outra. Então, quando eu fizer o produto y1 com y2, eu vou observar x1 sobre x2 multiplicado por x1 vezes x2. Assim eu cumpro o meu objetivo, elimino uma delas e fico com o x1 quadrado. Portanto, x1 eu escrevo como se fosse y1, y2 elevado a meio, e eu tenho que tomar somente a raiz positiva, tá? Porque eu sei que x1 assume valores entre 0 e 1. Analogamente, se eu quiser obter x2 em função de y1 e y2, o procedimento que eu vou fazer é análogo. Eu vou tentar agora eliminar a variável x2 ao fazer alguma operação com os y. Então, se eu fizer agora, por exemplo, y2 dividido por y1, o que eu vou ter é o seguinte: x1, x2 dividido por x1 sobre x2. De modo que agora o meu x1 é eliminado e isso vai me sobrar x2 ao quadrado. Portanto, eu escrevo x2 como se fosse y2 sobre y1 elevado a meio, e eu só preciso tomar as raízes positivas pelo mesmo motivo acima. Então, esse raciocínio aqui em roxo que a gente fez me diz que eu consigo escrever x1 como uma função h1 de y, que é dada por y1, y2 elevado a meio, e x2 eu escrevo como uma função h2 de y, que é dada por y2 sobre y1 elevado a meio. Ok? Então a gente já inverteu a nossa função g e encontrou quem que é a função h. Agora vamos encontrar quem que é o novo domínio da nossa variável aleatória. Tá? Ou seja, a gente tem condições sobre x para que a nossa densidade seja positiva. Agora eu quero encontrar condições análogas sobre y. Para isso, eu vou escrever as 4 condições sobre x aqui. x1 positivo, x1 menor que 1, x2 positivo, x2 menor que 1
e vamos ver como que elas se relacionam com o novo que a gente tem. Bom, x1 positivo diz para mim que y1, y2 elevado a meio tem que ser positivo, tá? Isso diz para mim, ao elevar ao quadrado, tá? Que o produto y1 e y2 tem que ser positivo. Isso diz para mim duas possibilidades. y1 e y2 têm que ser positivos, ou y1 e y2 são ambos negativos simultaneamente. Tá? Como a gente sabe que x1 e x2 têm que ser necessariamente positivos, né? Lembra aqui em cima que y1 e y2 são definidos através dessas funções de x1 e x2. Como x1 e x2 são positivos, essa possibilidade de ambos serem negativos fica eliminada e a gente fica somente com essa daqui. Tá? Então, essa primeira condição me diz que ambos são positivos. Tá? Se você olhar para essa condição aqui, x2 positivo, pela simetria, se você repetir esse raciocínio aqui, ela vai te levar à mesma conclusão. y1 e y2 têm que ser positivos. Eu vou omitir essa discussão, então, e vamos olhar aqui as variáveis, as condições x1 menor que 1 e x2 menor que 1, que vão nos trazer, de fato, novidades. x1 menor que 1 diz para mim que y1, y2 elevado a meio é menor do que 1. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou escrever isso como y2 menor que 1 sobre y1. E essa condição, sim, é nova para mim. Enquanto que, ao analisar a condição x2 menor do que 1, ela diz para mim que y2 sobre y1 elevado a meio é menor que 1. Quando eu elevo ao quadrado, eu reescrevo isso como se fosse y2 menor que y1, que também é uma nova condição para mim. Ou seja, ainda nas variáveis aleatórias x1 e x2, meu domínio era o seguinte: x1, x2, aqui é 1, 1, e esse quadrado aqui é o que eu chamei de S, ok? Então eu tenho aqui a função g, que me leva para um novo domínio, e a função h, que volta do novo domínio para o domínio antigo. Então aqui eu tenho os eixos y1 e y2. E as funções de interesse para mim agora passam a ser quem? y1 igual a y2, y1 igual a y2, e y2 igual a 1 sobre y1. Tá? y2 igual a 1 sobre y1. A gente está interessado nos valores onde y2 é menor que y1, ou seja, abaixo dessa reta, e os valores onde y2 é menor que 1 sobre y1, ou seja, além de estar abaixo da reta, eles têm que estar abaixo dessa hipérbole aqui. E ambos têm que ser positivos, ou seja, ambos estão no primeiro quadrante. Então, a minha região de interesse é essa aqui que eu estou pintando. Tá? Essa região ilimitada que eu estou pintando, apesar da minha região S ser uma região limitada. Tá? Então, a gente já identificou quem que é o nosso conjunto T de interesse. Vamos escrevê-lo por extenso, então. Y pertencentes a R2, tais que acontece o seguinte: y1 e y2 são positivos, y2 menor que 1 sobre y1, y2 menor que y1. Tá? Essa é a descrição completa do nosso conjunto T. Ok? E, finalmente, a única coisa que falta para nós é conseguir escrever quem que é o jacobiano dessa transformação. Para isso, eu vou copiar aqui para baixo essa fórmula, tá? Para que a gente consiga enxergá-la novamente e efetuar o cálculo do jacobiano. Tá? Lembrando, J é o determinante da matriz
DHI, DHJ, para IJ indo de 1 até 2. E aí, quando eu escrever isso daqui, a primeira entrada é derivada de H1 em relação a Y1, tá? Então, derivada da raiz vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz. Pela regra da cadeia, derivada do que está dentro da raiz em relação a y1 vai dar y2. Derivada de H1 em relação a y2 é a mesma coisa. 1 sobre 2 vezes a raiz multiplicado, né, pela regra da cadeia, pela derivada do que está dentro da raiz em relação a y2. Vai dar y1. Derivada de H2 em relação a y1 é análogo. 1 sobre 2 vezes a raiz, tá? Multiplicado pela derivada do que está dentro da raiz em relação a y1, que vai dar menos y2 sobre y1 ao quadrado. E, finalmente, a derivada de H2 em relação a y2 vai ser 1 sobre 2 vezes y2 sobre y1 elevado a meio, vezes derivada do que está dentro da raiz, agora em relação a y2, que é 1 sobre y1. Tá? Quando você fizer as contas desse determinante, após simplificar, vai dar 1 sobre 2y1. Ok? E agora você já tem todos os ingredientes que você precisa para escrever quem que é a sua nova densidade. Então, a densidade do vetor aleatório y é dada pelo seguinte. Bom, você tinha 4xy mais o seu x, 4x1, x2, perdão. Só que seu x1 agora é dado por y1, y2 elevado a meio. E o seu x2 é dado por y2 sobre y1 elevado a meio. E essa fórmula, você simplifica ela, cancelando os y1. E isso vai dar para você... Assim, perdão, esqueci de colocar o jacobiano, falha minha. Tá? Então, 4x1, x2 vezes o jacobiano, 1 sobre 2y1. Eu não preciso me preocupar com o módulo dele, né? Porque y1 a gente sabe que é positiva, bem como y2. Então, vai ficar somente isso daqui. Então, essa minha fórmula vai ficar a seguinte. 4 simplifica com 2 aqui, vai ficar 2y2 sobre y1. Se y pertence ao nosso conjunto T previamente definido, e 0, caso contrário. E essa daqui é a nossa nova densidade do nosso novo vetor aleatório y. Ok?